A igreja pode tomar o seu assento. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom, né? Agradável estar na casa do Senhor, né? No templo do Senhor para adorar e bem dizer que santo, santo é o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Os irmãos dão glória a Deus para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se nós estamos aqui, meus irmãos, porque Ele permitiu nós estar aqui nesse momento e que nos guardou a noite, que o amanhecer. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Vamos falar com o Papai do Céu. Cada um irmão fala da tua maneira, pede ao Senhor o que precisa, agradeça a Deus por tudo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava esperando a gente de braços abertos, meu Deus, obrigado, Senhor, que nós temos de dar gratidão, meu Pai, que Tu, Senhor, que guarda nossas vidas, aleluia, santo, santo é o Senhor, Rei dos Reis. Obrigado, meu Deus, pela noite, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo fôlego de vida, meu Pai. Nada acontece se o Senhor não permitir, meu Pai. Se nós estamos aqui, é a sua permissão. Então nós te agradecemos por tudo. Eu agradeço pela vida dos irmãos aqui presentes, cada um, meu Pai, pela família deles, meu Pai, pela vida do pastor, pela vida da família dele, que o Senhor venha dar saúde, paz, alegria, para cada dia Ele está ensinando nós a tua palavra, meu Pai. Cada dia nós aprendemos mais um pouco de ti, Senhor. Nós não sabemos nada ainda, meu Pai. Obrigado, Senhor, ter cuidado de nós. Obrigado, Senhor, Deus maravilhoso, pelo tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que vai fazer ainda, meu Pai. Guarda essa cidade, meu Pai. Guarda os moradores de Conceição da Barra e de toda essa nação, meu Pai, que precisa, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Visita os hospitais, as prisões, Senhor. Cura aqueles que precisam ser curados, meu Pai. Salva aqueles que precisam ser salvos. Eles têm que querer e aceitar, meu Pai, como o Senhor, como o único Salvador da vida deles. Esse é o caminho, a verdade e a vida, meu Pai. Cada dia, meu Pai, a gente procura andar no Teu caminho, ter conserto com o Senhor. Obrigado pelo trabalho de cada um aqui, meu Pai. Obrigado pelos familiares. Eu entrego, Senhor, esse culto, meu Pai, nas tuas mãos, que cada palavra que vai ser administrada aqui, que fala com cada um de nós, que os louvores cheguem à tua narina com cheiro suave, meu Pai. E aqueles que não pôde estar aqui, que o Senhor venha guardar a vida deles, meu Pai. Só o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai, e a mente. Obrigado, Jesus. Se nós estamos aqui no seu templo, foi permissão do Senhor. Eu só tenho que te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz na tua presença, meu Pai. E creio que os irmãos também estão aqui, que estão muito felizes. Nós só temos que te dar gratidão a tudo, meu Pai, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se a gente for agradecer o Senhor por tudo, a gente fica aqui o dia todo, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso, cuida de cada um, Senhor. Eu te entrego e agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. E os irmãos dão uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a majestade. Obrigado, Jesus, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Quase que não saiu glória a Deus que Maria Lúcia pediu aí, né, Hilary? Só com sono, todo mundo com sono, eu também estou. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16. Você pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Logo depois do evangelho de João, vem o livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 16. 16 ou 16. Atos, capítulo de número 16. Cadê Valtinho, gente? Tá quietinho assim? Hã? Tá com sono? E quem não tá, né? Atos, capítulo de número 16. Quem encontrou, diga amém.
Quem ainda não encontrou, diga: estou procurando. Alguém? Todos acharam? Vocês estão um monte de Bíblia, hein, gente? Vocês estão lendo a Bíblia em casa? Amém ou não amém? Amém. Eu ouvi uns 2 améns aí só. Amém ou não amém? Olha lá, hein? O anjo que queima celular está vendo tudo. Amém ou não amém? Olha lá, hein? Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 31. Está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler bem alto esse texto. Agora vamos ler com vontade, assim, vai, de novo. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Feche seus olhos por um momento, mas não a sua Bíblia. Como de costume, nós iremos usá-la durante todo o culto de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, concordando com as orações feitas essa manhã, Deus, te damos graça mais uma vez, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que abra nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra neste lugar, Senhor. Não estamos aqui reunidos porque é mais um domingo, por ser uma obrigação. Estamos aqui porque amamos o Senhor, meu Deus. Um dia na Tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outra parte do mundo, Deus. Esse é o real desejo do nosso coração. Portanto, pedimos ao Senhor, Deus, que abra os céus em direção a este lugar. Ainda, meu Deus, que os nossos olhos carnais não vejam. Todavia, Deus, os nossos olhos espirituais podem contemplar a nossa vitória no Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus, trazer vida, salvação, libertação, cura, tudo aquilo que provém do Senhor, Deus, nesta casa, nesta manhã, meu Deus. Tome cada coração aqui nas Tuas mãos, Senhor. O Teu Espírito Santo é o único capaz de sondar cada coração, cada mente, Deus, cada quarto oculto, Deus, dentro do nosso ser. O Senhor é o único que verdadeiramente nos conhece, meu Deus. Portanto, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, Deus, e que nós saiamos daqui sem nenhuma dúvida de termos ouvido a voz do Senhor, meu Pai. Deus, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? A história desse texto fala a respeito de quando Paulo e Silas estavam numa missão e eles desejavam pregar o evangelho para um povo, e através de um sonho, de uma visão, um anjo aparece para eles, um homem, não sei, e eles queriam ir para um lugar, e esse homem aparece e diz assim: passa a Macedônia, ou seja, vem para cá, a gente está precisando de vocês aqui. E eles, orando, creram naquilo que eles haviam visto pela fé e foram. E ao chegar nesse lugar acontece uma série de coisas. Paulo e Silas pregam na praça. Tinha uma mulher possessa de um demônio, um espírito de adivinhação, até que esse mesmo espírito testifica do que eles estavam falando. Paulo repreende, expulsa aquele demônio, a mulher fica liberta, a chamada da jovem pitonisa. E por ela deixar de dar lucro aos seus senhores, automaticamente Paulo e Silas são presos e levados até a prisão. A Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere, no mais profundo cárcere, mais ou menos 7 paredes adentro ou a fundo de uma pedra, onde eles ficaram presos ali, algemados os pés e as mãos, provavelmente sentados com seus braços levantados e presos por algemas e grilhões. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Quem imagina uma pessoa ser presa, estar injustamente preso e começar a cantar e a adorar a Deus? No momento que eles fazem isso, a Bíblia diz que houve um terremoto onde eles estavam, a ponto das portas das prisões se romperem e abrir, e o carcereiro que estava tomando conta daqueles presos todos se desespera e fala: meu Deus, vai todo mundo fugir, e os meus superiores vão me matar quando chegarem aqui e não vê ninguém. Aí a Bíblia diz que Paulo sabiamente fala: epa, tenha calma, estamos todos aqui. Esse homem, ao ver a postura de Paulo e de que aquilo que Paulo falava aos presos que estavam presos junto com ele, ou seja, acerca do evangelho de Cristo, faz com que esse homem chegue e se ajoelhe diante de Paulo e fale assim: olha,
O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo diz para ele assim: crê e será salvo você e a sua família. Há um verso na Bíblia que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma vida de trabalho, de lutas, de dificuldades, de conquistas, de derrotas. No final de tudo, não vai importar quanto nós temos no banco disponível para saque. O que vai importar é para onde vai a sua alma. E não só a sua e a daqueles a quem você ama. É muito triste nós vemos as pessoas dizerem que não se importam com o mundo. Na verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não a vida aqui na carne, todo mundo que está aqui vai morrer. Mas aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados e estarão com Ele para todo sempre. É o que diz a palavra de Deus. Esse homem aqui, ele não ouviu o Evangelho, ele viu o Evangelho. Ele, ao invés de ouvir Paulo dizer assim: não façam coisas erradas, não façam isso, não façam aquilo. E talvez essa seja a maior preocupação das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas se eu virar crente, então eu vou ter que deixar de fazer o quê? É justamente o contrário. Quando você se torna escravo de Cristo e não do diabo, você passa aí poder verdadeiramente ter uma vida que agrada ao Senhor e ser verdadeiramente livre. Diga assim: eu sou livre. Fala com fé: eu sou livre. Em Cristo Jesus. Mas só podem ser verdadeiramente livres aqueles que conhecem ao Senhor. Jesus certa vez estava com seus discípulos e um deles em especial faz uma indagação que talvez muitos de nós já fizemos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você tem a Bíblia com a referenciazinha do lado, está escrito J-O, é isso? É J-O? E J está escrito como? Não sei. É isso aí, gente. João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga: eu vou ler a Bíblia em casa. Ninguém, vocês estão lendo a Bíblia, né, gente? Amém ou não amém? Amém. Isso aí. Evangelho de João, capítulo de número 14. Como é que você faz para provar que você é você? Hoje em dia, existe a verificação em 2 etapas. Vocês conhecem isso? Que você é você. Aí você vai lá e, sei lá, bota digital, digita a senha que você criou na sua cabeça, não contou para ninguém. Aí o banco fala: mas é você mesmo? Como é você? Eu sou eu. Aí você tem que lembrar da contrassenha. Existe contrassenha ainda? Da contrassenha. Sei lá, verificar e-mail. E meu Deus, eu não lembro qual foi o negócio que eu fiz isso. Você tem que provar que você é você. Como é que faz isso? Difícil, né? Imagina que você chega em casa, olha para sua esposa e fala: ei, meu bem, tudo bem? Ela vira e fala assim: você é você mesmo? A não ser que você tenha um irmão ou uma irmã gêmea idêntico, é óbvio que você é você. Como conhecer alguém verdadeiramente? Andando com essa pessoa? É possível. A Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Isso quer dizer que você nunca vai ver uma manga pendurada num pé de jaqueira. Não tem a possibilidade, porque jaqueira dá jaca. É ou não é? Ou jaqueira dá outra fruta, gente? Não, né? Você não vai ver uma melancia pendurada numa mangueira, a não sei que seja Halloween. Não sendo assim, bem que é abóbora, né? Não sendo assim, não tem como, as coisas não funcionam dessa forma. Jesus, ele tinha quantos discípulos? Quem lembra aí? Se eu perguntar aqui a escalação do Flamengo ou do Vasco, a Marcelinha está na ponta da língua aqui. Como é que é? O Vasco eu sei, do Flamengo. Agora falar dos 12 discípulos aqui, vai Pedro, Tiago e João,
Aí entra um barquinho na história, mas ninguém lembra. Vamos lá, o nome dos 12 discípulos, Escola Bíblica Dominical. Pode falar. Vai. Mateus, Marcos. Vai. Quem? Judas. Isso aí. Quem mais? Hã? Judas Iscariote. Como é que é? Judas Iscariote, Judas Tadeu. Quem mais? Timóteo. Timóteo não era discípulo não. Vamos lá, Nilson. Agora você chega e pergunta assim, olha, eu estou com dor assim, não sei o que, tem que... Fala, toma um Buscopan, toma... É ou não é? A gente vai meio que decorando essas coisas e está tudo bem, gente, está tudo bem. Isso é normal, faz parte da vida. O estranho é você conviver tanto tempo com uma pessoa e ainda assim não conhecê-la. A Bíblia diz que Jesus, quando ele começa terrenamente o seu ministério, ele ainda na região de Nazaré, os irmãos dele, que depois de Jesus, Maria teve outros filhos. Jesus foi o primeiro. A Bíblia diz que nem os irmãos dele acreditavam nele. Falaram, olha, se você quer ser conhecido de fato e pregar essa mensagem que você prega, para que as pessoas saiam, vai para um lugar maior, sai daqui. Vai caçar um lugar que tem mais gente. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer mais milagres porque nem os da sua família acreditavam nele. E aí ele vai e parte em direção a Cafarnaum e vai fazer todo o seu ministério durante 3 anos ou 3 anos e meio, mais ou menos. Ele chama os seus discípulos, e um deles em especial, que é de quem eu quero falar rapidamente, que está no Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número... Não vou ler do 1, que é rapidinho, nosso tempo está acabando já. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em quem? Em quem, irmãos? Em Jesus. Lá na frente, Paulo vai nos ensinar assim, você tem fé? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, você tem fé? Mas tem de verdade mesmo? Olha para cá. A Bíblia diz assim, se você tem fé, tenha em ti mesmo. Que se você não acredita em você, isso não é jargão, não, está na Bíblia. Se você não acredita em você, muito menos as pessoas vão acreditar. Então você deve crer em Deus. E aqui Jesus fala assim, creiam em Deus, daquele a quem fala-se desde a criação do mundo, e ele fala como agora o enviado de Deus. Crede em Deus, mas crede também em mim. Olha o que o texto diz, verso 2, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos. Ele estava dizendo que logo ele seria morto, e ele iria ressuscitar e iria para o céu, para preparar a morada celestial, onde todos aqueles que são salvos vão estar eternamente com ele, para todo sempre. No verso 3 diz, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a verdade daquilo que nós cristãos cremos. Jesus Cristo vai voltar. Ah, mas eu ouço falar isso há 300 anos, há 5.000 anos, não importa. É a promessa dele. A igreja não existe para que você venha e deposite os seus problemas, as suas lamúrias, para que você projete os seus sonhos. A única função da igreja na terra é falar acerca da volta do noivo, que é Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. Por isso ele diz lá em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, e quem não crer já está condenado. Isso não fala apenas dos que estão lá fora, porque há muitos, Júnior, dentro da igreja que não acreditam em Jesus. Meu Deus, é verdade. E talvez esse seja a maioria, Hillary. Aqueles que professam a fé, mas a sua vida mostra outra coisa. Que falam bonito dentro da igreja, mas as suas palavras lá fora são palavras que desagradam a Deus. Que condenam a roupa das pessoas por ser curta, mas a sua língua é mais comprida do que 1 quilômetro. E a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Você não precisa dar um tiro numa pessoa para matar ela, não basta uma. Porque a Bíblia diz que a nossa língua tem poder de dar vida ou de matar. Olha como isso é sério. O evangelho é simples, Maria Lúcia. É muito simples. E mesmo sendo assim, conhecendo Jesus, verso 4 diz, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Tomé é aquele que era conhecido como um incrédulo, não é isso? Sim ou não?
Ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga: o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá de novo. O caminho. Agora sem ser igual o Chaves, certinho. Vamos lá. O caminho. O que é o caminho? Que caminho é esse, Nilson? Se eu quero ir para São Mateus, como é que eu faço para chegar lá? Eu pego essa rodovia aqui, Adolfo Serra, essa rodovia que vai até o Trevo. É, Adolfo Serra, né? Vou até Adolfo Serra, pego ali na altura do quilômetro, quanto que é aqui? 49. Chego na altura do quilômetro 49, sentido sul, e ando 18 quilômetros, é isso? Mais ou menos até a cidade de São Mateus? Vou por aqui. Se não der para passar por aqui, eu posso pegar essa acho que a rodovia estadual que vai ser asfaltada, aquela estrada de terra. É estadual aquilo ali? É um caminho. Sim ou não? É um caminho. Se não der, eu posso ir por aqui, entrar na Sayonara, passar lá por Pinheiros, entrar lá em... Antes de Nova Venécia ali, como é que é o nome? Boa Esperança? E Nova Venécia, dá a volta. Tem várias formas de chegar lá, sim ou não? Ou pegar a balsa agora, a balsa da Barra. Então não existe só um caminho. Existem vários caminhos. E há um ditado no mundo, muito antigo, que diz que todos os caminhos levam a Deus. E não é verdade. Há apenas um caminho, chamado Jesus Cristo. Maria não leva ninguém a Deus. O pastor não leva ninguém a Deus. O Papa, o Buda, o Pai de Santo, ninguém, Deus. Ninguém pode pegar na sua mão e te levar a Deus. É por isso que no reino de Deus você não pode pagar para entrar. É impossível. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. E o preço custou o sangue do Filho de Deus. Ninguém tem mais do que isso para oferecer, Júnior. Não existe uma oferta, um sacrifício maior do que isso, do que o sacrifício do próprio Filho de Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz um caminho. Artigo, o caminho. Artigo definido é um só. Não há, Maria Lúcia, umas outras formas, um atalho. Ele fala: eu sou o... E o que mais? Uma verdade. Uma possível verdade. A verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Quando Jesus ele estava preso, e os soldados colocam sobre ele uma capa vermelha e batem na cabeça dele com um pedaço de pau, fincando no crânio dele uma coroa feita de espinhos, e começam a zombar dele ali onde ele estava preso antes de ser crucificado. A esposa de Pôncio Pilatos, chamada Cláudia, chama o seu marido que estava prestes a condenar Jesus e fala assim: não faça mal a este Galileu, porque a noite inteira eu tive pesadelos e sofri muito de madrugada com pesadelos por causa dele. Não faça isso com ele, porque ele está dizendo a verdade. Aí ele faz a pergunta para ela, que nada fora da palavra de Deus pode explicar. Pôncio Pilatos pergunta à sua esposa: o que é a verdade? E ela diz: se você não quiser ouvir a verdade, então ninguém pode te dizer. É ou não é? O pior cego é aquele que não quer? E o pior surdo? Não tem jeito. Como é que você vai convencer uma pessoa se ela não quer? Não tem jeito. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Fora de Jesus, Maria Lúcia, não existe verdade. Se a palavra de Deus diz uma coisa e um pastor distorce a palavra para te conduzir, te manipular, usurpar o seu tempo, roubar o seu dinheiro, isso não é a verdade, isso provém do diabo. Entende? A verdade é simples aqui, ó. Você pega na sua casa, abre e lê. Isso é a verdade. Se o que eu digo não está aqui, então é mentira. A Bíblia chama de anátema, maldição. A verdade é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os estudantes aí, o que é um verbo? Um verbo é uma palavra.
Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a verdade, Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e o que mais? E o que, irmãos? O que é a vida? A vida nada mais é do que o contrário da morte. Em Jesus não há morte. Em Jesus só há vida. Vida para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua saúde, para o seu relacionamento. A vida plena. Ser próspero não é ser milionário, é não ter ausência de nada. Você pode não ter a sandália de R$500, mas você tem uma sandalinha para poder calçar e não pisar no chão frio. Você pode não morar numa mega mansão, mas à noite você tem um teto sobre a sua cabeça, ainda que seja de aluguel. Você está ali. Vá numa cidade grande e veja debaixo de uma marquise centenas de pessoas dormindo, enrolado com papelão. Eu já vi isso em São Paulo. O que eles faziam para se aquecer era fazer xixi uns nos outros, para pelo menos conseguir dormir à noite, de tão frio. E aí passa aquelas combis servindo sopa de madrugada e dando novos cobertores para aquele povo se aquecer. E a gente reclama de quê? Da vida? Reclamar de quê? Ah, o carro não é o que eu queria. Você não anda a pé. É ou não é? Ah, eu só ando de bicicleta, eu queria ter um carro. Você tem 2 pernas para andar. Tem gente que não tem. Nenhuma. Tem gente que entra no hospital com uma dor na perna e sai de lá sem as 2. É ou não é? Quando sai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar diante de Deus se não passar por mim. É impossível. Não há um atalho, não tem jeito. E isso ele está falando, irmãos, olha para cá, para aqueles que andavam com ele, que teoricamente o conheciam, ó, mas, vamos lá, verso 7. Jesus diz a ele: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos... O que Filipe queria? Ver a Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Eu, se estivesse no lugar de Jesus, eu falasse: quer saber de uma coisa? Vamos caçar um trabalho em vocês que eu vou viver minha vida. Porque logo em seguida, olha o que ele diz aqui, ó, verso 9. Disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como me dizes tu: mostra-nos o Pai? Se Jesus que andava com eles não foi conhecido, imagina aqueles que ainda não conhecem de fato o Senhor Jesus. E é o último texto que eu quero compartilhar com vocês, nosso tempo já acabou, que está lá em Atos, capítulo de número 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Quem falou amém aí? Eli? Amém. Atos, capítulo de número 8. A maior viagem que se pode fazer por terra no planeta Terra é uma viagem que você pega na Europa e vai até o Oriente. Acho que ela sai de Istambul, na Turquia, e vai até na ponta da Rússia. Como é que é o nome lá? Me lembrem. Aquele lugar gelado que tem uma prisão lá. Como é que é o nome daquele lugar? Sibéria. Que vai até a Sibéria. É a viagem mais longa por terra, sem ter que pegar barco, nem avião, nem nada disso. É um caminho muito longo para se percorrer. Mas não há um caminho mais distante do que entre o homem e a salvação, do que entre o homem e a eternidade, do que entre essa vida que nós vivemos e a certeza de que se você morrer agora ou um dia, você não precisa se preocupar para onde você vai. Ontem à noite, Cris e eu saímos para comemorar o meu aniversário, que é amanhã ainda. Fomos a São Mateus. Quando nós voltamos,
aqui na curva do Pesque Pague, eu tomei um susto. Que antes eu andava com um carro mais simples, então eu andava mais devagar, né, meu bem? Agora eu levo 5 minutos aqui em São Mateus. Estou brincando. Mas não é sério. Eu vim assim, chutado. Estava 5 minutos aqui no Trevo da Barra, mais ou menos isso. Não tinha ninguém na pista. Quando eu assustei na curva do Pesque Pague, eu vi um vulto assim do lado. E quem está dirigindo, né, você está olhando todos os lados, os retrovisores e tudo mais. Eu tomei um susto assim, do lado esquerdo e do lado direito. Até fiz uma bambeada com o carro assim, reduzi antes de entrar na curva, voltando para cá. Eu vi um carro capotado ali depois do Pesque Pague. E do lado de cá, alguns destroços de alguma coisa, não sei o que o carro bateu. Hã? Foi uma moto? Tinha um carro capotado do lado de cá. O carro bateu na moto, foi isso? Eu vi o carro virado com as rodas para o lado, assim. Aí cheguei, guardei o carro, vim dormir. Aí hoje minha mãe passou aqui cedo. Eu fiquei preocupado, vocês falaram que ia para São Mateus ontem, e estava muito tarde, vocês não tinham voltado. Aí eu soube que teve um acidente ali, assim, assado. Imagina eu morrer antes de eu fazer 30 anos, eu estou chegando perto dos 30. Vigia, moça. Eu tenho certeza que uma hora dessa eu estaria com Deus. Você poderia estar chorando, só, meu Deus, ele me deve, não me pagou, quem vai pagar as contas agora? Mas a certeza da salvação, olhe para cá, a certeza da salvação, Simone, ela nos traz paz. Sabe? Todo mundo tem medo de morrer, porque a morte ela é o contrário da vida. Quando um embrião ele é gerado no ventre de uma mulher, e ele biologicamente ele começa a se desenvolver ligado na placenta, no cordão umbilical, recebendo os nutrientes e respirando, entre aspas, através daquilo ali, o momento em que ele sai, você pode tirar a placenta de dentro da mulher, ainda ligado no cordão umbilical, o bebê está vivo ali dentro, não está? Porque ele está ligado ao corpo. No momento que você rompe a placenta e o líquido amniótico sai dali, é o momento em que, obrigatoriamente, para que esse ser continue vivo ou nasça de fato, os pulmões devem ser cheios de ar. O ar deve, de alguma forma, pelas vias aéreas, entrar no seu pulmão, que nunca foi usado durante 9 meses. Isso deve doer muito. Deve ser um choque. Não é? Assim deve ser morrer. Eu não sei porque eu nunca morri. Mas a entrada na vida gera um trauma. E a saída dessa vida e a entrada na vida eterna, Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Vindo logo em seguida o que, irmãos? Juízo. Você nasceu, você está aqui entregue à sorte, entre aspas. Morreu, só há 2 lugares: céu ou inferno. E a pior parte, Deus não manda ninguém para o inferno. O diabo também não. O diabo nem mora no inferno, na verdade. A vida eterna é uma escolha sua. Diga a pessoa que está do seu lado assim: qual é a sua escolha? Não há 2 escolhas, só há uma escolha. Só uma escolha. É aqueles R$10, Maria Lúcia, no final do ano, para jogar lá na loteria, na Mega Sena. Quem é mais antigo aqui vai lembrar disso? Na Mega da Virada. Não tem jeito, é um número só. É como você pegar uma caixa de fósforos, está com muito frio, e você só tem um palito para riscar. Olha para cá. Você vai nas folhas molhadas, riscar o seu palito para tentar acender, ou vai nos gravetos secos que estão cobertos, não tem vento nenhum ali, e vai riscar e colocar aqui. Não precisa dizer, né, gente? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um verso que diz assim: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Deus está dizendo assim: é aqui, ó. Risca o fósforo aqui. A escolha de riscar é sua. O palito ele vai se queimar e vai chegar uma hora que não vai mais fazer sentido. Você está com um pedacinho de cinza que não tem mais tempo. Portanto, o dia de escolher servir a Deus, entregar a sua vida para Ele, é hoje. Porque nós não sabemos se teremos amanhã. Um dia nós fizemos uma oração aqui, e a irmã Simone estava muito abalada,
porque ela falou assim, essa noite, ontem, faleceu um colega nosso que estava indo para o trabalho. A gente estava conversando essa semana. E agora ele está morto. Acabou o tempo dele. O texto que nós vamos ler aqui agora, rapidamente, em Atos, capítulo de número 8, a partir do verso número 26, fala a respeito daquele mesmo Filipe, que lá atrás pergunta a Jesus, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta-nos. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, depois dele ter sido impelido, dele ter recebido o Espírito Santo, que ele estava lá em Atos 2, no cenáculo, quando Deus envia o Espírito Santo sobre ele, sobre os 120 que estavam ali no cenáculo, o verso 26 diz, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, essa mesma Gaza que está tendo guerra lá, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O Espírito Santo fala com Filipe. Filipe, levanta de onde você está, vai para a direção de Gaza, no caminho deserto lá. Lá você vai encontrar um homem eunuco. Olha o que diz o texto. Ele era, verso 27, um homem etíope. Etíope porque ele era da Etiópia, da África, era um homem negro. Ele nem era da etnia dos judeus, ele não era ariano, ele não era branco, ele era preto. Eles não tinham o conhecimento daquele Deus de Jerusalém, apesar de ouvir falar de Deus de alguma forma. Então, todos os anos ele ia lá para sacrificar. A posição dele dentro do governo não era apenas um escravo, ele era o ministro da fazenda. O homem que comandava todo o tesouro do país, lá da rainha Candace, da Etiópia. É como se o primeiro-ministro da Etiópia estivesse ali. Olha a importância desse homem. E ao invés de estar ali no TikTok, no Tigrinho, o que mais? Seu app de vídeos curtos. Imagina, ao invés de estar ali, ele estava fazendo aquilo que era para a gente estar fazendo todo dia, lendo cadê o papel? Me dá aí. Aqui, ó. E eu falei, Deus vai queimar seu celular, você não está acreditando. Ó a chuva, hein, Marcelo? Ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Se você ler o livro de Isaías, ele é uma mini Bíblia. Ele tem 66 capítulos. E ele fala mais ou menos desde a criação do mundo, o cativeiro de Israel, a vinda do Messias. É maravilhoso esse livro. Ele é um dos maiores livros do Antigo Testamento. Mas ele é como se fosse uma Bíblia resumida. Você quer ter um panorama da Bíblia? Leia Isaías. É muito bom. E esse homem vinha lendo ali o profeta Isaías. Ele estava dentro da sua carruagem, né? E estava indo de volta para a Etiópia, lendo. E Deus manda com que Filipe vá até esse homem. O mesmo Filipe que pediu a Jesus para poder mostrar o Pai. Vamos lá, verso 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Deus agora fala com Filipe para que ele vá, passe perto do carro e dê um jeito de parar o carro para falar com o homem. Quem para uma comitiva presidencial, gente? Quem para? Hoje em dia vão os batedores, são aqueles motoqueiros com as motonas bonitas na frente e todo mundo tem que sair da frente, não é? Como é que você para uma comitiva? Ele calçou a cara, foi lá e fez. Talvez a nossa maior desculpa seja, mas eu não sei pregar. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar. A dancinha do TikTok a gente sabe. Como é que é os passinhos, Valtinho? Valtinho sabe. Imagina. Nós vivemos uma geração, e eu não estou falando das crianças, estou falando de um todo, onde nós nos comportamos como se a vida fosse só isso aqui. Mas os meus breves 30 anos se passaram assim. Quantos anos você tem? 45.
Pouco tempo atrás a gente passava pimenta no olho dos meninos aqui na rua. E saía correndo, rindo. Você provavelmente dá umas boladas lá no portão de Dona Conceição, Nilson. Já jogou bola naquela janela lá, e ela sem a perna, sem poder correr atrás de ninguém. Minha avó xingando a pelada lá na janela, meu avô amaldiçoando os pretos, meu avô era preto, me odiava preto. Imagina, correndo na... Olha, o tempo passou assim, ó. Não, que eu vou fazer 30 anos. Eu estou na flor da idade. Lili antigamente curtia o Pepe Moreno. Passou essa fase, não passou, Lili? Ué. Agora é... Como é que aquele japonês estranho lá? Como é que é o nome daqueles bichos? Que japonês que não é japonês? Coreano. Dorama. Você também, Andrés? Vigia. Vixe, entregaram seu Mônica. Misericórdia. Meu Deus do céu. Enfim, o tempo passa voando, gente. O tempo que nós temos para falar de Jesus é agora. E não Jesus que condena a pessoa ao inferno. Não. Ele fala assim, antes de você condenar o outro, olha para a sua vida. Olha quem você foi. Olha quem você é quando ninguém está vendo o que você faz aqui. Escondidinho. É esse que Jesus quer tratar. Aí você... preciso mudar. Aí sim você vai e fala de Jesus para o outro. Eu estou tentando mudar. Bora. Vamos nesse caminho aqui, só tem esse caminho. Ah, mas você não é perfeito, você também não. Então, dois imperfeitos vão tentar buscar aquele que é perfeito, perfeito só Jesus. Não é o pastor, não é o papa, não é o pai de santo, não é ninguém. Só ele é verdadeiramente perfeito. Filipe agora ele se aproxima da carruagem ali e ele ouve que o homem estava lendo o profeta Isaías. Aí ele faz aquela pergunta que muda a vida desse homem. Parte C do versículo 30, diz assim, B, melhor dizendo. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele, o homem, responde, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Deixa eu só pegar a referência aqui. 32. É 8, né? 8, 32, não tem aqui. Depois eu passo a referência onde ele estava lendo. Verso 34. E respondeu o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, que me diz isso? Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, o profeta Isaías está falando de quem? Dele mesmo ou de alguma outra pessoa? Verso 30. Então Filipe fez o que, irmão? Fez o que, irmãos? Fez o que, irmãos? Poxa, mas eu vou ter que falar. Vai. Mas eu não sei falar. Como Deus disse a Pedro, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito colocará a palavra na vossa boca quando tiverdes de falar. É isso. Você não precisa ser um teólogo, doutor em divindades, para poder falar de Jesus. Fala do que ele fez na sua vida. Que o resto é história. Se eu contar a história de Adão, de Abraão, de Ezequias, são histórias. Ora, olha para a minha vida. Um homem desgraçado, vergonha na família, envolvido com um monte de trem que não presta. Hoje você pode olhar para a minha vida, perfeito, muito longe disso. Todo dia que eles quebram o palco, eu fico botando apelido nela, mordo ela, daqui a pouco ela me xinga. E depois está tudo certo. Intimidade é o conhecer, é o saber verdadeiramente com quem você está andando. Nossa, você soube que o pastor Éder estava roubando, estava vendendo droga. Eu falei, rapaz, eu conheço ele, acho que você está enganado, hein? Será que era ele mesmo? Eu só acredito
E às vezes vendo a gente não acredita. Porque a convivência, Maria Lúcia, nos mostra isso. Aqui, ó, virou palco. Para muitas pessoas mostrarem aquilo que não são. Arrotarem a sua falsa santidade, a sua falsa moralidade. Condenar o filho dos outros ao inferno quando os seus próprios estão perdidos. Botar defeito na vida de todo mundo. Criticar a religião dos outros quando não pratica nem a que prega. É ou não é? Hipocrisia. Essa era a luta de Jesus, não era contra os ímpios, era contra os fariseus, que a Bíblia diz que eles arrotavam camelo e coavam mosquito. Eles nem entravam no reino de Deus e nem deixavam ninguém entrar. O mundo não suporta mais esse evangelho hipócrita. Ou é, ou não é. Filipe vira para esse homem, ele abre a sua boca agora e fala do que ele viu e verdadeiramente viveu. Vamos lá, verso 35. Então Filipe, abrindo a boca, e começou nessa escritura, ele anunciou Anunciou o que, irmãos? Que Jesus? Mas ele não queria ver Deus. Lembra lá atrás? Ele viu Deus em Jesus. Não foi em Pedro, não foi em Paulo, não foi em Timóteo, não foi em ninguém. Ele viu, Júnior, Deus em Jesus. A Bíblia aqui nem diz o que ele falou. Ele anunciou a Jesus. Rapaz, eu estava certa vez em tal lugar, assim, sabe? Ele passou e me chamou e eu fui e andei com ele. Tinha mais uns caras com a gente lá que era meio estranho, um cara meio coisado. De vez em quando faltavam uns R$2 na bolsa lá, a gente ia conferir o caixa, não batia. A gente dormia nos lugares que dava pra gente dormir. De vez em quando a gente fazia umas viagens meio esquisitas, rapaz. Ele mandava a gente entrar num barco. E quando a gente chegava no meio do mar, o mar parecia que ia matar todo mundo. Um dia todo mundo com fome. Parece um menino lá com uns pãezinhos e peixe. Um monte de gente, que cara maluco. E a gente começa a distribuir. Daqui a pouco a gente viu que todo mundo estava alimentado. Ainda sobraram 12 cestos cheios. A gente saindo de um lugar, passando, tinha uma mulher chorando, gritando no meio da rua. Meu filho morreu, meu filho morreu. Ele parou o cortejo fúnebre. Parou o carro da funerária e falou, para. Ele vira para a mulher, para a mãe que estava chorando ali atrás do carro da funerária e fala, não chores. Arranca a tampa do carro, vai lá, bota a mão no menino, o menino ressuscita. Ele tinha um amigo que era amigão dele, ele ia na casa desse amigo tomar café, ele e mais 2 irmãs, Marta e Maria. Aí um dia chega a notícia para ele mandar no zap, falou, rapaz, que esse seu amigo lá está ruim, viu? Se não for hoje, quero a história nisso, manda chamar a família. Quando manda chamar a família, você pode ter certeza que não é? Tchau. Aí ele falou, não, tá beleza. Daqui a pouco eu chego lá. Aí quando ele estava indo, veio a notícia, não precisa mais não. Agora já morreu, já faz 4 dias. Ele chegou lá. E as pessoas riam dele. E ele manda remover a pedra. E quando a pedra é removida, eu vi uma múmia, que os judeus eram mortos enrolados num pano, igual o Silvio Santos foi. O judeu não usa caixão assim, eles sepultam na terra, né? Bota em cima lá da... Enfim. Ele viu o morto pulando, saindo de dentro da cova. Meu Deus! Você imagina que argumento Filipe precisaria usar para convencer esse homem? Nenhum. Falei, beleza. Olha o que diz o texto logo em seguida. Verso 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, uma lagoazinha assim. E disse o eunuco, eis aqui água. Que me impede que eu seja? Por que ele pediu isso? Por que, irmãos? Vamos lá. Por que o eunuco pede para Filipe para ser batizado? O que impede de eu ser batizado agora? Porque está escrito, quem crer e for, será o quê? Ele só queria ser salvo. O que me impede? Eu sou preto. Tem problema? Não, a água vai ficar limpinha depois que você sair. Não tem nada a ver. Eu sou rico, já tenho tudo. Você não vai ganhar mais nada por isso, a não ser a vida eterna. Olha o que ele diz aqui, o verso. E disse Filipe, é lícito, se crer de todo o coração,
E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Vem cá, negão. Imagina Filipe entrando ali na água com ele, um negão enorme. A comitiva olhando para aquele negão e fala: meu Deus, o que está fazendo? Filipe vira para ele e pergunta na frente de todo mundo: você acredita mesmo no que eu te falei agora? Ele falou: olha, se o que eu estava lendo no profeta Isaías se cumpriu, você viu esse cara, andou com ele, alguma coisa dentro de mim me incomoda a tomar essa decisão agora, porque eu não sei quando é que eu vou te ver de novo. Eu estou indo para casa, eu sei que você não mora para lá, você mora para cá, em Jerusalém. Posso ser batizado? O que eu tenho que fazer? Um curso de batismo? Não, você crê de todo o coração? Ele disse: eu acredito. E Filipe mergulha aquele negão dentro da água lá, e ele nasce uma nova criatura naquele momento. E logo em seguida, verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Essa é a única e última vez que Filipe é citado na Bíblia. Naquele caso lá, de quando ele pediu para ver Deus. E agora, quando ele, com uma pregação, batiza o ministro da fazenda do país, da Etiópia. E foi dito e feito, né? Se aquele não fosse, tá bom, é legal, mas semana que vem eu volto aí e tal. A oportunidade teria passado. Porque Filipe o batizou, e quando eles saem da água, o Espírito Santo arrebata Filipe, faz ele desaparecer e manda ele para outro lugar. Entende? O dia do Senhor para mim e para a sua vida é hoje. Porque assim como vocês poderiam estar me velando aqui, não cabe, lá na capela mortuária, podia ter sido meu carro ontem à noite. Um dia vai tocar aquela musiquinha e vai dizer: nota de falecimento. É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Anilson Edonias Nascimento Júnior. Seu corpo está sendo velado na capela mortuária. Os familiares enlutados desde já agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Já ouviu esse texto? Já ouviu? Um dia vai ter seu nome lá. E o meu também. A diferença é de onde não vai estar esse corpo apodrecendo. Se é no centro ou se é em Santana, Simone, é onde vai estar a sua alma para todo sempre. Hoje é o dia da sua escolha. Se você quer entregar a sua vida para Deus, fala: Senhor, quer saber de uma coisa? Chega. Isso não quer dizer que você vai mergulhar uma pessoa e sair outra. Não é isso. Quer dizer que você entende que não há outro caminho, que Ele é o caminho, que você não precisa ter mais, trabalhar mais, correr mais atrás. Não precisa disso. Tudo que tem para a sua vida, é claro que é necessário esforço, dedicação, estudo, trabalho, mas tudo que você precisa, Ele já tem preparado e vem na sua mão. Não se turbe o vosso coração. Crede de Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Foi o que Ele disse. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Nós vamos fazer uma breve oração. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos falar da Tua Palavra nessa manhã, Deus. Teu Espírito Santo
não no misticismo, mas aquele de quem nós lemos nesse livro grande, que dá vista ao cego, que ressuscita os mortos, que transforma famílias, que liberta do pecado, que muda o caráter de um homem, que perdoa os nossos pecados, que não nos lança na cara o nosso passado. Obrigado pela sua presença neste lugar, Deus. Obrigado porque nós podemos ler e entender a sua palavra, Deus. Obrigado porque nós não precisamos pagar nenhum dinheiro para conseguir nada do Senhor, que a salvação é de graça. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde, Deus, pelo meu trabalho, pela casa onde eu moro, Deus. Obrigado por essa cidade, Deus. Obrigado pelos governantes dessa cidade, desse estado e país, meu Deus. Obrigado porque nós podemos respirar, meu Deus, e a cada momento nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, porque todos nós pecamos todos os dias, Deus. E ainda assim, o Senhor nos perdoa e nos aceita, Deus. Obrigado porque nós não precisamos mais nos importar com a opinião dos outros. Nós precisamos nos importar apenas com a sua opinião. Como diz a tua palavra, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Obrigado pela nossa família, Deus. Obrigado por essa igreja família. Nós estamos unidos aqui em família, meu Deus. Visita os nossos que ainda não te conhecem, aqueles que estão distantes, aqueles que nós nunca mais ouvimos falar. Envia, meu Deus, os teus anjos, Deus, a livrá-los do mal. Envia o teu Espírito a convencê-los, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. De forma que, assim como nós, eles também venham, meu Deus, entregar as suas vidas nas tuas mãos, fazendo um compromisso contigo diante dos homens, diante dos anjos e diante do inferno, declarando que somente o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Que vocês... Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não, pode deixar. Pode deixar. Vamos pegar ele hoje. Pode servir a Santa Ceia, que já passou da hora, está muito adiantado o nosso horário. Pode deixar. Não. O pastor esqueceu da ceia. É que eu não estou com fome não, tomei café ainda agora. Quem mais? Vamos orar rapidinho. Cadê a pastora Andressa? Vem cá, pastora. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor, neste momento, ó Pai, está aqui o suco de uva que representa o Teu sangue e o pão que representa o Teu corpo. Pai, nós cremos, ó Deus, que neste momento, ó Pai, que cada um, ó Deus, que for ceiar, que for beber do Teu sangue e comer do Teu corpo, Pai, que eles possam ser revestidos, Senhor, que eles possam ser fortalecidos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, nós cremos na cura, na libertação. Nós cremos, ó Deus, na restauração, ó Pai, das nossas vidas. E cremos, ó Deus, que é o Teu corpo e o Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Pode servir os elementos. Enquanto os irmãos estão servindo os elementos, que você possa fazer uma breve reflexão acerca da sua vida. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
diante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nossa. Quão espinhosa Oi. coroa que Jesus por nós suportou. Oi, isso. Nós fazemos essa celebração, irmãos, uma vez por mês, cumprindo uma ordenança de Jesus. Todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrarmos a Santa Ceia, nós lembramos do sacrifício dele, da morte e ressurreição do nosso Deus, e trocamos o cálice, tomamos o cálice como sinal da vinda dele. Nós temos o hábito de fazer com suco de uva e com pão para aqueles que são batizados, e com as uvas para aqueles que ainda não se batizaram ou não se decidiram por Jesus, para que você também possa participar. Mas o desejo de Deus, de fato, é que você tenha um compromisso com Ele, para que você deixe de ser criatura e passe a ser filho de Deus. Amém? Nós vamos celebrar mais uma vez a penúltima ceia desse ano, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Você que tem um pão ou uma uva pode comer. Eu serei, se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, editor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você que tem o cálice pode tomar, ou a uva comer. Sim, meu Senhor, alvo mais que a neve. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Deus, para poder celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, Deus. Aquilo que fazemos como memória do Senhor, Deus, em sinal de comunhão uns com os outros, meu Deus, e comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa curar os enfermos, meu Deus, libertar os cativos, transformar, meu Deus, a todos nós, para que nós venhamos cada vez mais nos parecermos contigo, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, despertar em nós o desejo de fazermos a tua vontade a cada dia, Senhor. Que nós possamos te servir com tudo aquilo que temos e somos por todos os dias das nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode se assentar rapidamente, que nosso tempo já acabou. Senta aí rapidinho. Mel vai ler o Cão Arrependido? Volta o Cão Arrependido. Senta aí rapidinho. É o Festival da Boa Vizinhança. Fala assim: volta o Cão Arrependido. Graça e paz, irmãos. Estou aqui para dizer umas breves palavras em homenagem ao aniversário do meu pai, que passou, e do pastor Éder, que será amanhã. Oi, pastor Éder. Hoje é seu dia e quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito, te dê saúde, alegria e muitos anos de vida.
Obrigado por ser um pastor tão legal que ensina a gente com tanto carinho e fale de Jesus de um jeito que a gente entende. Espero que seu dia seja cheio de coisas boas, sorrisos e pessoas que você ama. Você merece tudo de melhor. Feliz aniversário, pai. O seu aniversário já passou, mas faltou a comemoração deste dia tão especial. Não apenas porque foi seu aniversário, mas porque é um dia para celebrar a vida de uma pessoa incrível como você. Quero desejar tudo de melhor para você. Muita saúde, paz, amor e alegria em Jesus Cristo. Você é um exemplo de força, dedicação e amor para toda a família. Estou muito grata por ter você em minha vida. Feliz aniversário, pai. Que este dia seja repleto de sorrisos, abraços e momentos inesquecíveis. Te amo. Depois eu faço pix para você. Falou bem de mim aí. Marcelo também? Volto com arrependido também. A mamãe querida. Venho aqui para celebrar o aniversário deste homem, que só não demonstra os fios de cabelos brancos porque não tem cabelo. A idade chega, né? Ele tá cada dia mais ranzinza, mais velho, cada dia roncando mais alto. Vocês não entendem que eu sofro dentro de casa com esse homem pedindo para eu coçar ele. É só Jesus. E eu venho aqui dar um feliz aniversário para ele. Amém, pastor. Eu gostaria de chamar a Nilson aqui na frente. Vem cá, Nilson. A igreja orar por nós. Tira esse púlpito aqui, Antônio, por favor. Chega pra cá. Esse Canilson ficou de calundu porque não tinha um bolo pra ele. Pode tirar esses negócios aqui, ó. Tira aqui, Antônio, faz um favor. Pra cá. Ah, pra mim também. Bota em qualquer lugar pra lá. Porque não fizeram bolo pra ele, não sei o quê. Foi, Nilson? É que a gente tem o hábito de fazer sempre para as pessoas que são membros da igreja, que são membros da família. Você é meu tio, a Nilson é meu tio. E nós, infelizmente, partilhamos da mesma dor, né? Nós temos um filho biológico, não eu com ele, eu tenho o meu, ele tem um dele. Que eles ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, mas nós amamos como pais, né? Mesmo distante, mesmo sem contato, nós oramos, nós amamos. Sabemos que num tempo de Deus as coisas vão acontecer. Não é isso? É nisso que a gente crê. Então, assim, para você ganhar bolo da igreja, tem que ser membro da família de Deus. Você não entrega a sua vida para Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus, Anilson? É agora. Só repetir uma frase. Quer entregar a sua vida para Jesus? Sim. Se coloque de pé, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida de Anilson. Cadê a Melzinha? Cadê a Mel? Quer? Vem cá, filho. Vem a família toda logo. Tigrão, que é isso? Vem a família toda. Cadê? Simone, Ana Mel. Pode parecer... Dá para pegar todo mundo na câmera aí? Pode parecer bobagem, mas... é um momento de respostas de oração. As lágrimas de uma mãe, de uma filha. Essa menina grandinha aqui, maior que eu já. Saibam que é a melhor escolha que vocês podem fazer na vida de vocês. Ainda que o mundo se levante contra vocês, as pessoas acusem vocês de qualquer coisa, agora a luta deles é com Jesus. Quem guarda a vida de vocês é Jesus. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade,
Saiba que a promessa de Deus se cumpre hoje do que nós lemos, onde você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essa família. Cadê volta? Vem cá. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessa família, entregando a vida deles. Eles estão recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Essa é a melhor escolha, né, que nós podemos fazer. E vamos estar orando neste momento. Aleluia. 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 Hoje eu tenho convicção que tem uma festa grande nos céus, né? Porque mais duas almas reconheceram o nosso Senhor Jesus como Salvador, né? E daqui para frente, eu creio no meu coração que o Senhor continuará abençoando e dando mais dons e mais percepções para o caminhar de cada dia. Amém? Pai amado, Pai querido, aqui, Senhor, está o nosso irmão Arilson e a nossa jovem Hilary. Senhor, neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir de encontro aos seus filhos, Senhor, que o Senhor revista, Senhor, neste momento, os seus filhos com o seu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a transformar, Senhor, a cuidar, como o Senhor já venha cuidando, Senhor, através das orações da nossa igreja, através da petição da sua serva, Senhor. Senhor, abençoa essa família, Senhor, receba, Senhor, escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje, Senhor, desde agora à eternidade, Senhor, os seus filhos morarão conosco, participarão do teu reino, Senhor. E que todo o mal, Senhor, e que tudo que vier contra os seus filhos, Senhor, que o Senhor coloque o seu anjo forte na frente, o seu anjo poderoso na frente, Senhor. Que o Senhor dê discernimento, Senhor, a essa jovem, Senhor, a esse homem de família, esse pai de família, Senhor, este provedor, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa receber, em nome de Jesus. Diga assim, minha filha: eu, Hilary, aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Repita comigo: eu, Arilson, recebo o Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, nós cremos, Senhor, com toda a nossa fé, que daqui para frente só serão bênçãos e vitórias, em nome de Jesus Cristo. E uma salva de palmas para todos. Amém. Oh, Jesus, é um momento de muita alegria, mas maravilhoso ainda ver que minha família inteira hoje serve ao Senhor. São muitos anos de oração e pedido de oração por minha família, e hoje está concretizando este momento. Só tenho a agradecer a Deus por se fazer presente na minha vida, mesmo sendo um pecador errante. Ele tem ouvido as minhas preces, as minhas orações e as orações de cada um aqui presente. Agradeço a Deus por tudo isso. Amém. Vai ter um parabéns? Como é que vai ser agora? Tem que acender a vela, gente. Cadê? Apagar a luz. Esse eu sou preto, vocês não vão ver aqui, não. Hã? É tudo junto. Nós é nós. A gente tem que segurar. Deixa eu puxar aqui. Como é que é? Um segura uma coisa, outro segura a outra? Como é que é?
42 Ged e 52 Janeiro. Vocês querem falar de novo? Não, que já foi. Irmãos, nós estamos terminando o culto de hoje. Os irmãos vão servir aqui a torta. Eu quero agradecer a cada um de vocês, aos irmãos que congregam conosco, os que são membros. Dizer que cada um de vocês é importante na nossa vida, na nossa família. Que Deus ele possa abençoar a sua vida a cada dia. Amém ou não amém? Senhor, obrigado mais uma vez pelo teu cuidado, Deus, pelo teu amor, porque hoje se cumpriu o nosso verdadeiro propósito, que é o evangelho pregado à família. Ninguém melhor do que a nossa família para nos conhecer os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas limitações, e para poder testificar daquilo que o Senhor fez em nós ou faz em nós, Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Hilary, pela vida do Anilson. Obrigado, Deus, porque não é mérito nosso, Deus. São filhos do Senhor, Pai, que passam a partir de hoje a fazer parte da família do Senhor. Deus, obrigado, porque nós cumprimos o nosso propósito nessa terra. Com o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz... Amém. Depois você pode dar um abraço no Anilson, em mim seja abraçado também. E vamos comer torta. Solta a música aí, Marcelo. Bota lá, ó. Já colocou isso aí.